Programa Casa Decor. Oferecimento Laertes Tecnologia em Segurança. IG Piscinas. E Deux Esquadrias em Alumínio. Estamos começando o programa de hoje e o assunto é um assunto bem gostoso. Nós vamos falar de coisa bonita hoje, de tendência. Nós vamos falar da Casa Cor São Paulo. E quem está de volta aqui no programa para falar desse assunto é a arquiteta Denise Guarese, que esteve recentemente aqui no programa também, falando de um assunto super interessante, lá com o engenheiro Beto Haddad. E ela voltou como nossa correspondente hoje do programa para falar um pouquinho do que aconteceu na Casa Cor 2017 lá em São Paulo. Estamos começando o programa Casa Decor. Nós estamos começando o programa de hoje e como o assunto assim é extenso, porque tem muita novidade, nós estamos hoje só com uma convidada e uma convidada que de certa forma meu convite virou a correspondente do programa Casa Decor para nas oportunidades como as feiras lá em São Paulo, as exposições, vim aqui trazer as novidades e comentar também essa mudança de tendência que tem todo ano, né, Denise? Obrigada por estar de volta e como nossa correspondente. E também aproveitando comentar que o outro programa disse que foi assistido até em Portugal, Denise. Pois é, você viu que chique. O pessoal de Portugal conseguiu acessar antes de mim, que eu tentei acessar no YouTube. E eu tive uma certa dificuldade, e aí o pessoal mandou um WhatsApp. Já entrei, já assisti na primeira tentativa. Foi bacana, um monte de gente mandou comentário, foi bacana, gostaram muito. Ah, legal para o programa, né? Tá assim, indo para após, né? O oceano para fora. Sim, hoje eu já estou avisando de novo, já avisei, está todo mundo lá esperando entrar no YouTube para eles poderem assistir também. Então um beijão lá para o pessoal lá de Portugal, os amigos da Denise Guarese que está acompanhando o nosso programa de hoje de Casa Decor. Casa Decor, que vai falar de Casa Cor. Você veio aqui para comentar hoje no programa. Casa Cor acabou tem alguns dias, né, Denise? Mas é o evento internacional hoje que começou em São Paulo e está em outros estados. Queria que você desse, antes da gente comentar o que você viu lá na Casa Cor, desse uma geral da história da Casa Cor em São Paulo. Então, eu fui convidada democraticamente pela Cissa, ela me intimou a fazer a cobertura para ela, e aí eu me empolguei, foi gostoso, um trabalho bem que me agrada muito e com muito prazer eu fiz isso. Na realidade, a Casa Cor está na sua 31ª edição. E aí ela começou pequena, é uma amostra de decoração, para quem não sabe o que é, e onde se detecta as tendências de decoração, de arquitetura, o que vai entrar no mercado, o que está rolando aí, o que as indústrias estão produzindo. E começou pequena, com os arquitetos mais famosos de São Paulo. Antigamente eles pegavam casas, normalmente mansões que estavam para vender, e que estava desocupada, e aí eles repaginavam essas mansões e faziam essas exposições, e isso foi crescendo. Há muitos anos ela funciona no Jockey Club, e hoje ela é bem grande, né? Muito diferente do começo. São muitos ambientes, muitos profissionais novos. Você vê, esse ano eu não vi, por exemplo, Brunete Fracaroli, não vi João Armentano, não tinha os figurões, né? Mas tinha muita gente nova fazendo sucesso, muita gente boa. E a Casa Cor era uma mostra, igual nos desfiles, quando você vê em São Paulo, Fashion Week, né, que mostrava aquelas coisas surreais que ninguém... O Fashion Week da moda, né? Era o Fashion Week da decoração. E aí colocava aquelas coisas que ninguém podia ter em casa, que ninguém conseguia usar, era uma coisa meio esdrúxula. Hoje está bem mais próximo da realidade, bem mais usável, né, bem mais... dá para se sentir na casa. Chegou bem mais próximo da nossa realidade, já tem alguns anos que ela vem tomando esse rumo, que também é bom para nós. Você falou de internacional, ela tem vários estados, é uma marca registrada, e ela tem fora do Brasil também, na América do Sul. Eu lembro até você comentou que ela começou em casas, né, que repaginavam. Eu lembro que eu tive, inclusive, em uma que não era nem em casa, faz muito tempo isso, foi num barracão, né, que... Foi mesmo. Dividido em módulos, né? Era, acho que Museu da Fotografia, era uma coisa assim, um barracão maravilhoso, de tijolinho aparente. Nesses 31 anos eu fui em todas,
Mentira, perdi uma, porque eu tive um problema no pé, fiquei imobilizada justo no mês da Casa Cor. Eu tinha deixado para ir num determinado período, e era o período que eu fiquei imobilizada, eu não pude ir. Então, eu fui 30 anos seguidos. Assim, eu até posso dizer, ai, vamos lá de novo, né? Porque a gente, com tantos anos na estrada aí, não é uma coisa que fala, ai, vi uma coisa tão diferente. Não é mais aquele ânimo que a gente tinha no começo. Mas, de qualquer maneira, a gente fica um pouco mais crítica também, né? Mas profissionalmente isso é importante, né, Denise? Muito, era isso, sim. Mesmo com toda a bagagem que você tem na profissão, é importante estar lá, né, acompanhando. É importante porque o que acontece? As indústrias, elas apoiam esses expositores e elas usam essa Casa Cor de laboratório para os seus produtos. Então, muita coisa é lançada na Casa Cor, até como cobaia, como experiência, para ver se vinga, se dá certo. Muito produto novo é lançado para a Casa Cor, que já vai estar no mercado ou que já está sendo vendido no mercado, comercializado. Então, assim, para nós é um laboratório muito grande de materiais, de fornecedores, de endereços, e é sempre bom. Nada é perdido, nada é perdido. E parece que eles fixaram também no Jockey, né? Acharam um local bem adequado, bonito, né? De se ver, de se estar, né? E todo ano com essa repaginação do local é fantástico. É bacana porque é sempre o mesmo espaço, o Jockey é muito grande, um espaço muito bonito, e aí sempre parece que a casa é diferente, porque eles vão cada ano remodelando, criando novos espaços, e aí parece que você está em outra casa, é sempre diferente. Denise, você falou agora há pouco da oportunidade das indústrias na Casa Cor, está expondo esses produtos e ver se esses produtos, né, a tendência pega. A Casa Cor sempre acontece depois da Revestir. Muita coisa que se lança na Revestir se vê na Casa Cor também. Tem dois eventos importantes. Um é a Revestir, que acontece em março, e o outro é a Feira de Milão de Design, que acontece em abril. E a Casa Cor sempre é junho, logo após esses dois eventos. Então, assim, esses profissionais buscam muita informação em Milão. Quando a gente vai para Milão, depois vai na Casa Cor, você vê muita coisa que estava na feira e está lá na Casa Cor. Eles estão usando esses móveis, objetos de decoração. Eles têm os contatos, né, das pessoas de lá, dos profissionais, dos fabricantes italianos. E aí muita coisa vem de Milão e muita coisa da Revestir já está na Casa Cor. Alguns revestimentos que eu vi na Revestir estão na Casa Cor, com certeza. Agora vamos falar do principal, né? Você mostrar tudo que você trouxe de bonito lá, porque eu acho que principalmente as nossas telespectadoras que estão nos assistindo devem estar curiosas para saber o que você viu de novidade, o que você trouxe para a gente como nossa correspondente Casa Decor. Na realidade, assim, a Casa Cor tem um tema, todo ano ela tem um tema diferente, esse ano é o foco no essencial. Então, assim, o que seria essencial para a gente morar hoje num mundo de crise, né, nessa situação do planeta, né, o mundo contenção todo, mesmo. Contenção, economia, muita criatividade para poder sobreviver. Então, assim, não é exatamente aquilo que eu falei, não é aquela coisa de mostra, né, de São Paulo Fashion Week, né? É uma coisa bem usual, bem próxima da nossa realidade. O que seria foco no essencial. A gente tem que ter utilidade para as coisas, para os objetos, para os ambientes. O mundo hoje está essa tendência mundial aí da crise, né? Então as pessoas têm alguma tendência de se voltar mais para casa. A questão da internet, né, que está aí globalizada e que todo mundo se conecta, as pessoas que trabalham em casa, que não precisam estar no trabalho, ou as pessoas que viajam a trabalho. Fala assim no resumo da Casa Cor: o que vale hoje é uma mala de roupas e um notebook. E aí, então, as casas hoje, para quem fica, esses nômades que ficam viajando de país em país aí, e se conectando pela internet, eles levam pouca coisa, as casas são desprovidas, desapego, né? E aí também tem a coisa de querer uma identidade do seu local, da sua raiz. Isso é feito através do artesanato, que graças a Deus despontou, vem vindo há alguns anos, essa valorização do nosso artesanato regional, local, né? O nosso artesanato brasileiro, que é um dos mais ricos que eu já vi em todos os lugares que eu passei. E a gente não tinha essa valorização, e agora, de uns anos para cá, a gente tem visto isso até em função da nossa identidade, da busca dessa identidade. Então, tem aquela questão da vida saudável, da boa alimentação, das sensações, né? Você ter sensorial, né? De você sentir os ambientes e tal. Então, isso é muito importante e isso é o foco da Casa Cor esse ano. Então, eu trouxe alguns ambientes, eu não separei ambientes, eu separei materiais, são as dicas do que está se usando.
Você falou agora há pouco de contenção, mas só fazendo uma ressalva, que não é só questão de contenção em virtude da crise, mas as contenções que a gente no programa vem falando, que são as economias de energia, economia de água, né? Que a gente fala contenção, o pessoal vai achar assim, tá crise, tem que conter. Mas mesmo quando não se está em crise, a gente tem que ficar antenado nessas contenções. É importante a sua observação, porque a Casa Cor pega bem em cima disso, sustentabilidade, a economia de energia, a economia de água, materiais reciclados. Isso tá, assim, é muito presente hoje, né, nas mostras. Já tem alguns anos que a Casa Cor tá em cima desse foco. E aí, assim, é muito importante isso, essa economia, essa consciência, né? E assim, essas experiências sensoriais, esse conhecimento que a gente tem hoje, essa rapidez na troca de informações com outros lugares do mundo e a facilidade com que chegam os materiais para nós, o desenvolvimento da nossa indústria, é uma coisa que permite esse intercâmbio global aí bacana. Bom, o pessoal já recebeu bastante informações aí, né? Uma geral que você deu. E agora nós vamos começar a mostrar, né? E a gente começa por onde, chega Denise? De blá, 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 né? Vamos lá. Ó, eu separei 4 slides aqui, os primeiros que são. Já tem alguns anos que o acrílico vem aparecendo bastante na Casa Cor e nas revistas de decoração aí. O acrílico colorido como esse e o acrílico incolor. É uma peça razoavelmente barata, que dá para fazer sob medida. E é aplicada onde, esse tipo de material? Esse, por acaso, o primeiro que apareceu, era uma caixa para expor um mobile, né? Até vou pedir para voltar na primeira imagem para a Denise. Era uma caixa, essa é uma caixa fechada. Até conversei com o Zé Lírio, arquiteto, que faz mobile. Falei, Zé, fiz essa foto para você. Aí ele falou, Denise, como que põe um mobile dentro de uma caixa? A alegria do mobile é o vento, é movimentar dentro de uma caixa, ele fica parado. Eu falei, boa pergunta, né? Então, assim, na realidade, isso era mais uma peça decorativa, como se fosse uma escultura, era numa parede de um quarto. E aí me chamou a atenção que era um mobile enclausurado dentro de uma caixa de acrílico. Então, vamos ver a próxima agora. A próxima é uma penteadeira, né? Uma peça meio duvidosa. Nem tudo que a gente vê na Casa Cor a gente gosta, mas é gosto, né? Assim, então, é uma penteadeira de acrílico com pés provençais. E assim, meio estranha, é uma caixa, ela tem uma tampa de acrílico com espelho e tal. Mas é uma peça interessante que estava lá compondo um ambiente, de repente para fazer um charme, para chamar atenção, numa decoração, é uma peça de destaque. A próxima qual que seria? A próxima seria, acho que são baús, se não me engano, que eu trouxe acho que 2 baús. Esse é um baú de acrílico, que era fazendo a função de uma mesa lateral de um quarto. E o outro, acho que é um baú, o próximo acho que é um baú de apoio para decoração. Essa daí é um apoio para decoração, é uma caixa, né? Então tinha bastante coisa em acrílico, né? Muita coisa em acrílico, eu tive que me conter, porque assim, são muitas fotos. E ao longo das minhas fotos eu tenho mais coisa com acrílico aí, que nós vamos falando, tá? Uma outra tendência que está assim, muito sendo usada é o espelho, né? O espelho é perigoso, né? Porque em muita quantidade ou sem critério ele fica vulgar, ele confunde e assim ele tem que ser usado com uma certa parcimônia. Então aí você vê uma mesinha lateral de acrílico com o tampo de espelho. Então eu tenho os 2 materiais acoplados e fica uma coisa elegante, né? Fica interessante. É uma pequena superfície com espelho. Você vê a entrada da Casa Cor esse ano era tudo de espelho, as paredes parecia um labirinto. A hora que entrei, falei, meu Deus, onde eu estou? Eu perdi a minha noção de direção em algum momento, me confundi, porque aquilo era realmente... E um exagero. Eu acho. Houve. Mas o espelho, todo mundo fala que o espelho aumenta o ambiente, mas tem que ter uma dosagem. Exatamente, ele tem as suas funções, no caso de aumentar o ambiente, duplicar uma imagem, algum efeito que você queira causar no ambiente. Mas para efeito decorativo, como estava ali naquela mesinha, ou naquela entrada que eu vi lá na Casa Cor, a gente tem que tomar cuidado, porque se ele tiver uma função, ok. Mas sem função e colocando espelho na casa inteira, é meio complicado. Tem um outro espelho num nicho. Uma outra coisa que tem bastante na Casa Cor, que tem vindo, né, são os nichos de todo. Nós vamos ter outros nichos aí. O nicho é essa caixa, e essa entrada na parede. E nesse caso era nicho num banheiro para expor os vidrinhos de shampoo. E o fundo desse nicho tinha espelho. Então, assim, eu tenho espelho dentro de um nicho.
Então é uma coisa delicada, é pouco espelho. Fica suave. Fica suave e fica bom, fica elegante. O próximo, eu tenho... aí outro nicho. Acho que pulou. É porque no meu era o cristal, mas tudo bem. Eu tenho outro nicho com espelho. É um outro nicho numa parede, numa mobília. Ainda na questão nicho, eu tenho um nicho com velas, que hoje a vela está sendo muito utilizada nos ambientes. E essa foto, inclusive, lindíssima. Lindíssima. Hoje, muita vela. Com a questão da introspecção. O acervo tá maravilhoso, né? Pelo pouco que a gente viu. A gente tem muita coisa para mostrar, né? Você trouxe bastante coisa. Temos que correr. Tem coisas, imagens, tem também produtos aqui no nosso cenário. Mas a gente vai fazer um breve intervalo bem rapidinho. A Denise já volta mostrando um pouquinho mais da Casa Cor São Paulo.